Finalmente, um último fator que pode afetar é que o sistema bancário precisa estar confiante, né, que chama de as condições do crédito, para fornecer o crédito para o funcionamento do mercado. Enquanto o debilitamento de qualquer um dos fatores é suficiente para determinar uma queda violenta, a recuperação exige que ambos, a confiança dos empréstimos, sejam restaurados, pois, conquanto o enfraquecimento do crédito é bastante para levar a uma crise, o seu fortalecimento, conceder crédito, seu fortalecimento, embora uma condição necessária da recuperação, não é condição suficiente. Então, o fato dos bancos terem dinheiro para emprestar não quer dizer que eles vão emprestar. Então, o Keynes continua. Aqui é a parte que o Keynes conta, né, a respeito daquela famosa expressão dele de animal spirits. Se me é permitido aplicar o termo especulação à atividade que consiste em prever a psicologia do mercado, aqui ele está sintetizando. E o termo empreendimento, aqui consiste em prever a renda provável dos bens durante toda a sua existência, de modo algum se pode dizer que a especulação sempre prevaleça sobre o empreendimento. Então, observe, como a gente viu antes, é possível, no Keynes, haver dois tipos de comportamento. Do agente, aspas, racional, que investe a longo prazo, preocupado com a renda futura, mas existe o comportamento especulativo. E outros também, do idiota e do ignorante. Então ele está dizendo que se temos dois tipos de comportamento, pelo menos, não quer dizer que necessariamente a especulação vai dominar sobre o empreendimento. Mas, observem isso aqui, o destaque. Mas, à medida que progride a organização dos mercados de investimento, o risco de um predomínio da especulação, entretanto, aumenta. Por quê? Novamente, porque os mercados organizados, os mercados financeiros organizados é que permitem, ou que dão liquidez e permitem um comportamento especulativo. Quanto mais organizado, é isso que o Keynes está dizendo, maior propensão ao comportamento especulativo. Os ganhos de curto prazo vão ser maiores do que os ganhos de longo prazo. Pelo menos esperados. Então, não é o comportamento especulativo que faz a instabilidade, é a organização dos mercados de investimento. É a liquidez que esse tipo de organização permite, a facilidade de transações e de saída do mercado. Estou repetindo isso muitas vezes, vocês perceberem isso. Os especuladores podem não causar dano quando são apenas bolhas num fluxo constante de empreendimento, mas a situação se torna séria quando o empreendimento se converte em bolhas no turbilhão especulativo. São as frases mais jóias, né, do Keynes e mais conhecidas. Quando o desenvolvimento do capital em um país se converte em subprodutos da atividade de um cassino, o trabalho tende a ser mal feito. Essa também, né? Keynes comparando o sistema financeiro com um cassino, uma jogatina. Fruto do quê? Fruto não do comportamento humano, fruto da organização de mercados financeiros líquidos, né? Cujo principal objetivo é transacionar investimentos velhos, ou direitos de propriedade. Estas tendências são uma consequência quase inevitável do êxito de se terem organizado os mercados de investimentos líquidos. Perceberam? O Keynes fala essa mesma frase de formas diferentes 3 vezes. Isso, o comportamento especulativo e a instabilidade do sistema financeiro é fruto da organização de mercados de investimentos líquidos. Então, aí no item 7, ele vai falar que, além da causa devida à especulação, à instabilidade econômica, encontra outra causa inerente à natureza humana. Aqui, vocês podem mudar, em vez de entusiasmo, animal spirits, famoso animal spirits. Provavelmente, a maior parte de nossas decisões de fazer algo positivo, cujo efeito final necessita de certo prazo para se produzir,
deva ser considerada a manifestação do nosso animal spirits, entusiasmo. Aqui também, pode-se afirmar que, sem receio, que a empresa que depende de esperanças futuras beneficia a comunidade como um todo. A iniciativa individual, porém, somente será adequada quando a previsão razoável for secundada e sustentada pelo animal spirits. Mas o que ele está querendo dizer? Que então a instabilidade depende a instabilidade, o crescimento depende da natureza humana? Não, olha bem, o que ele está dizendo não devemos concluir daí que tudo depende de ondas de psicologia irracional. É isso que ele está dizendo. O que apenas desejamos lembrar é que as decisões humanas que envolvem o futuro, sejam elas pessoais, políticas ou econômicas, não podem depender da estrita expectativa matemática. Não somos agentes puramente racionais, calculadores na margem, porque nós somos um mundo de incerteza. E no mundo de certeza, nosso comportamento é convencional. E no comportamento convencional entra todo tipo de fator de avaliação, que não só o cálculo matemático. Uma vez que as bases para realizar semelhantes cálculos não existem, e que o nosso impulso inato para a atividade é que faz girar as engrenagens, sendo que a nossa inteligência faz o melhor possível para escolher o melhor que pode haver entre as diversas alternativas, calculando sempre que pode, mas retraindo-se muitas vezes diante do capricho, do sentimento ou do azar. Não, o que ele está falando nada que o comportamento é irracional. O que ele está dizendo é que não é puramente matemático. É só isso. Entre outros fatores para a determinação do comportamento. Então, mas eu chamo a atenção para a visão do Keynes sobre os sistemas financeiros, como eu disse. Ali tem um conjunto, nesse capítulo 12, um conjunto de elementos institucionais bem descritos por Keynes para um funcionamento do sistema financeiro que é potencialmente, intrinsecamente, endogenamente instável. Por que ele é assim? Porque ele é um sistema financeiro altamente líquido, ou seja, ele foi feito para permitir transferências ou transações de direitos de propriedade, tipo ações entre os indivíduos. Inclusive, facilita a saída do próprio mercado. E como as previsões são incertas, as previsões são com base em convenções que podem mudar facilmente, com novas informações, por caprichos, os preços dos ativos podem flutuar muito significativamente e muito rapidamente. Então, essa é a ideia central da teoria do Keynes.